Ed Renekiewicz, sua teologia sobre missão integral está ligada ou em algum ponto identificada à teologia do teísmo aberto? Muito obrigado pela pergunta que me dá a oportunidade de esclarecer essa infeliz associação da minha compreensão teológica com a teologia do teísmo aberto. Se eu bem entendo o teísmo aberto, é uma teologia que se baseia no fato de que Deus não conhece o futuro, porque o futuro não existe para ser conhecido. Teísmo aberto, os teólogos do teísmo aberto dizem que a onisciência de Deus significa que Deus conhece tudo o que existe para ser conhecido. O futuro não existe e, portanto, Deus não conhece o futuro, porque o futuro não existe para ser conhecido. Isso significa que o futuro está em aberto e que nem mesmo Deus tem controle sobre ele e portanto, não o conhece. Eu acredito que essa teologia é uma distorção plena das Escrituras Sagradas. Nunca fui adepto de teísmo aberto. Eu compreendo a onisciência de Deus a partir da eternidade. Deus não sofre o tempo. Deus não está sujeito a passado, presente e futuro, ou, na linguagem de Santo Agostinho, Deus vive no eterno agora. Portanto, Deus conhece tudo, porque tudo está diante dele, é sustentado por ele, e nós é que vivemos a história. Deus não está na história, Deus está na eternidade. A história que para nós tem passado, presente e futuro, para Deus é um agora. Isso é uma resposta filosófica ao teísmo aberto. A resposta teológica ao teísmo aberto é o sem número de afirmações da Bíblia Sagrada que deixam evidente que Deus é capaz de conhecer o futuro, que Deus conhece o futuro. Os teólogos do teísmo aberto dizem que Deus só conhece o futuro que ele determina. Então ele não conhece porque existia de antemão para ser conhecido. Ele conhece porque ele determinou que no futuro aquilo aconteceria. E porque ele determinou, então ele conhecia. Entretanto, há um teólogo brasileiro chamado Ariovaldo Ramos que diz que para que Deus possa determinar alguma coisa no futuro, ele deve necessária e obviamente saber onde estará a história para que ele determine alguma coisa na história. Tentando fazer simples e traduzindo para o meu entendimento, se Deus diz que o Santos vai ser tricampeão mundial no Japão, é porque Deus sabia que haveria no futuro um time de futebol, saberia que existiria um esporte chamado futebol, saberia que existiria um acesso a um campeonato mundial, a saber, a Libertadores da América para os times que jogam aqui no Brasil, porque tem time que é campeão mundial, mas não ganhou uma Libertadores, eu não sei como é que é possível. Então, para Deus determinar o tricampeonato mundial do Santos, ele tinha que saber um monte de coisa para determinar o tricampeonato mundial do Santos. Então, o teísmo aberto para mim é uma página muito incipiente da teologia, é uma besteira que eu nunca acreditei. Eu não sou, por outro lado, determinista. Eu não acredito que tudo o que acontece no mundo, na história, foi determinado por Deus. Eu não acredito nisso. Eu acredito que há muita coisa que acontece na história e que Deus não gostaria que tivesse acontecido. Deus não foi a causa de tal acontecimento. E isso faz parte
da maneira como Deus escolheu exercer a sua soberania. Por isso é que Deus precisa redimir. O Deus redentor convive com o sofrimento humano e solidariza-se com o sofrimento humano. E quando alguém pergunta onde estava Deus enquanto eu sofria, nós respondemos: Deus estava na cruz do Calvário, redimindo você e toda a raça humana de todo e qualquer sofrimento. Então, ateísmo aberto é uma bobagem, mas o determinismo, no meu entendimento, também é uma grande tolice. Dizer que porque você não é determinista, você acredita no teísmo aberto, também é uma tolice.